E aí galera, Rodrigo Medeiros de Geografia aqui de volta com vocês e a gente vai para a parte 2 da correção Chacal 2018. Questões de Geografia são da 21 até a 30, nessa parte 2 a gente está na questão 26 em diante. Então vamos lá, questão 26 que diz: a madrugada mais fria do ano faz público levar até cobertor a virada cultural. Textozinho motivacional que diz: depois de uma virada no tempo de São Paulo, no sábado do dia 19, o ano era 2018, né, ali em maio de 2018, no sábado de manhã, o início da virada cultural foi de frio se acentuando, a ponto de o domingo começar com a madrugada mais fria do ano. Para o público, um perrengue a mais para superar. A temperatura foi baixando no início da noite e chegou a bater os 11 graus Celsius às 5 da manhã. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência de São Paulo, com sensação de frio acentuada, principalmente no centro, com os corredores de vento aumentando o sofrimento de alguns. Beleza, então textozinho motivacional, falando ali da questão do frio, a atuação que a temperatura baixou, né, de um dia para o outro, beleza. A notícia acima aponta que em pleno início de outono, a cidade de São Paulo experimentou uma noite de inverno. Mesmo apresentando um clima litorâneo úmido, influenciado pela massa tropical atlântica, a MTA, com elevadas médias térmicas, a região sudeste pôde experimentar quedas bruscas de temperatura. Esse fenômeno ocorre com a chegada da massa de ar, ou seja, temos 5 massas de ar, né? Qual delas é que vai provocar justamente essa queda de temperatura na região e pela sua característica? Alternativa A, tropical continental, polar pacífica na B, C, equatorial atlântica, D, polar atlântica e letra E, equatorial continental. Vamos lá. Se é uma questão de uma massa de ar fria, né, a gente vai ter então uma ocorrência numa região mais polar. Então a gente vai eliminar a alternativa A, que vai estar dizendo tropical continental, né, essa massa que ela vai trazer calor para a região, né. A B vai dizer polar pacífica, o território brasileiro não tem a ocorrência de uma massa pacífica no seu território, né, a gente tem a ocorrência da massa polar atlântica, né, que se forma lá, que inclusive você vai ver que vai ser a alternativa correta. Na C, equatorial atlântica, né, a gente teria uma influência ali de maior calor e umidade na região, e a letra D, polar atlântica, é a que faz sentido, né, traz toda essa quebra de essa baixa de temperatura formada ali próximo ao círculo polar antártico, quando ela está forte pegando o sul do país e chega também até a cidade de São Paulo, como apontado na questão, né? E por último dizer equatorial continental. Então, por essa lógica aqui, né, características das massas de ar, né, pela questão de temperatura, pela questão de umidade, para a área específica onde foi assinalada a questão, o estado de São Paulo. Então, na questão 26, a gente vai marcar a alternativa D. Questão 27. Ao contrário do que muitos pensam, a maior floresta do mundo é a taiga, localizada na Rússia e bastante divulgada durante a Copa do Mundo. A floresta amazônica, por sua vez, é a mais extensa dentre as florestas pluviais e considerada a formação arbustiva mais importante do planeta em função da sua biodiversidade. Esta característica também se apresenta no interior da mata, com diferentes formações adaptadas ao relevo e à proximidade das águas com os rios. Aponte a afirmativa que associa corretamente essas formações com suas características mais relevantes. Beleza, então a primeira coisa que você tinha que saber aqui é qual é essa subdivisão da floresta amazônica, né? Principalmente em relação à proximidade com os rios. Então, próximo aos rios, a gente vai ter a mata de igapó, adaptada a inundações frequentes, depois a mata de várzea, inundações sazonais, e você tem a mata de terra firme, né, que não vai ser inundada por essas vazantes dos rios. Tá? Então, 3 coisas que você já precisa saber dessa questão prévia sobre ela. Então vamos lá, letra A. A mata de igapó existe em áreas permanentemente alagadas, longe dos rios. Falso, né? A mata de igapó está próxima aos rios. E ela não é permanentemente alagada, ela é frequentemente alagada. Então ela tem alagamentos de coisas de semanas, por exemplo. Né? Você tem uma vazante do rio e você tem um alagamento e de coisa de 5 dias, 7 em 7 dias acontecendo. Tá? Até porque você tem uma região muito densa na questão hidrográfica. Né? Então você pode ter uma chuva acontecendo na cabeceira de um afluente e daqui a pouco essa água vai escoar ali pela drenagem do rio, beleza? Então ela é falsa porque ele está dizendo que a mata de igapó está longe dos rios, ela é próxima aos rios. B. A mata de terra firme, assim como a de várzea, ocorre em área de menor altitude. Opa, falso, né? Essa área de terra firme é a que está mais distante, ela está um pouquinho mais elevada e ela não sofre esse alagamento por conta das cheias dos rios. Letra C. A mata de várzea e a de igapó são as mais adaptadas à presença das águas dos rios. Opa, verdade, né? A de igapó, alagamentos frequentes, recorrentes. A mata de várzea, alagamentos sazonais. Então, essas duas são mais adaptadas. A mata de terra firme, embora sejam espécies que gostem de água, né, porque é um domínio bastante úmido, né, elas não estão adaptadas a essa questão de inundação. Então, letra C está correto. D e E, porque estavam erradas. Letra D.
A mata de terra firme está sujeita a inundações periódicas dos rios amazônicos. Falso, né? Ela não está sujeita, justamente por isso ela se chama terra firme. Letra E, a mata de igapó está presente em áreas de maior altitude, longe das águas dos rios, né? Aqui seria a mata de terra firme. Igapó, menor altitude, está ali próximazinha do rio, beleza? Então, sabendo essas três divisões, você conseguia resolver bem essa questão, a questão 27. Então, igapó, várzea e mata de terra firme. Segue então, vamos para a questão 28. As favelas constituem parte fundamental da dinâmica urbana brasileira, marcada pela segregação socioespacial. Sobre essa forma de organização espacial urbana, é possível afirmar que, letra A, as favelas expressam a pobreza urbana que, por sinal, possui as mesmas características da pobreza rural. Falso, né? A gente vai ter uma diferença dessa lógica de pobreza rural e pobreza na cidade, né? Por quê? Geralmente essa questão de pobreza rural está associado à questão de segregação à terra em si, né? Uma população que trabalhou sempre voltada à terra, mas que não tem a posse da terra para conseguir desenvolver nesse sentido. A pobreza urbana está ligada a vários fatores que envolvem, nem sempre aquela questão, né, de diferença de oferta de serviços, de infraestrutura, de moradia, de transporte, e aí essa questão de concentração dessas infraestruturas provocam essa segregação espacial mesmo. B. A maioria dos moradores das favelas brasileiras concentram-se em aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes. Verdade, né? Quando a gente for pegar essa questão, áreas metropolitanas maiores, a gente vai ter uma ocorrência maior de áreas de habitações precárias. E justamente essas áreas que vão trazer esse maior contingente de moradores nesse total, nesse contingente que está sendo calculado pela afirmativa, beleza? Então a B é a que a gente vai marcar como certa. A C, D e E, o que elas diziam para estar errado? C, a localização das favelas brasileiras perfaz o mesmo padrão, distante das áreas mais aprazíveis e dos principais subcentros de comércio e de serviços, né? Nem todas as favelas brasileiras são essas áreas tradicionais distantes do centro urbano, né? Você tem um centro e a galera mora longe, nem sempre isso acontece. O que vai definir ali para a gente é justamente uma área onde você não vai ter a infraestrutura necessária, nem os serviços básicos sendo ofertados para aquela população, né? E aí, em algumas cidades a gente vai ter essa proximidade com o centro urbano que tem essa infraestrutura e a área onde não tem essa infraestrutura líder, diferenciando, né, essa questão da paisagem mesmo no mesmo espaço. Beleza, D. A unidade de trabalho familiar, predominante nas grandes cidades do país, é fundamental para a compreensão da dinâmica territorial da favela. Né? Unidade de trabalho familiar, isso está mais voltado para a questão quando ele falou lá de pobreza rural. Né? Unidade de trabalho mais voltada familiar, mais para a terra, de uma maneira mais tradicional mesmo. E letra E. No Brasil, as favelas têm a participação de não necessitarem no Brasil, as favelas têm a particularidade de não necessitarem de serviços do Estado, já que a autogestão comunitária e democrática disponibiliza a todos segurança, saúde e educação. Gente, muito difícil marcar essa aqui como certa, né? Teria que reescrever ela toda ou eliminar mesmo, né? Quando você fala disso, é claro que elas necessitam das ações estatais, justamente para evitar que você tenha esse controle por grupos em determinadas áreas, né? Novas territorialidades justificadas ali por questões sociais que vão envolver esses aspectos do espaço urbano, da periferia e da favela. Tá? Então, na questão 28, a alternativa B é a alternativa que a gente está procurando. Questão 29 é a penúltima, que diz: a formação do Estado Nacional é um aspecto fundamental da construção de um país. Sobre esse assunto, assinale a única alternativa correta. A. Os limites do território nacional identificam espacialmente o poder e a soberania de um Estado. Opa, verdade, né? Ou seja, dentro daquele limite do território nacional tem uma ação do que eu estou chamando de soberania de um Estado, ou seja, ele consegue ser soberano dentro daquele limite, e isso é verdade, né? É o que define a área de atuação espacial, a área espacial de poder e soberania daquele Estado. É isso que está certo, beleza? As outras, por que estão erradas? B. A organização política do território brasileiro deriva do modelo imperial e monárquico implantado em 1824. Falso, né? Deriva lá do modelo republicano do final do século XIX. C. No Brasil colônia, a esfera territorial do município ainda não havia sido criada, o que se concretiza apenas na República a partir dos anos de 1889. Já existia essa noção de município, né, como um dos entes da formação territorial de um país. Letra D. A partir da Constituição de 88, o Brasil passou a ter 27 estados, um Distrito Federal e o Território Federal do Guaporé.
Mentira, né? O território federal do Guaporé é o estado de Rondônia, já fazia parte daquelas 27 unidades federativas, né? São 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal. Então essa composição ficou falsa. E letra E, o município ganhou status de ente federativo a partir da Constituição de 1937, na verdade a gente já tinha essa noção de município como parte da consolidação territorial. Na ideia de federação, né, a gente também já tinha alguma coisa presente. Ele dizia, atualmente o Brasil é composto por exatamente 2.385 municípios, o que também é falso, né? O Brasil tem mais de 5.500 municípios, 5.570, se eu não me engano, tá? Então, também fica falso aquele finalzinho. Na questão 29, a alternativa A é o que a gente está buscando. E a 30, a última questão que diz: a maior parte da população brasileira mora nas cidades. A urbanização brasileira começou pela região sudeste, que na década de 1950 apresentava um número maior de população urbana do que a rural. Nas décadas de 60, 70 e 80, este processo se espalhou pelo país. A respeito da urbanização brasileira, assinale a única alternativa correta. Letra A. A região Nordeste possui uma rede urbana menos integrada, fortemente dependente de Recife, Aracaju e São Luís. Falso, né? A gente vai ter essa questão de uma região Nordeste integrada em níveis de uma rede urbana que concentra as principais capitais litorâneas, não só Recife, Aracaju e São Luís, né? Mas vai pegar também Pernambuco, vai pegar João Pessoa. Então, no sentido só da região Nordeste, a gente tem essa participação das cidades litorâneas, né? Vai pegar Salvador, principalmente, e tal. E aí a gente tem essa questão voltada para as cidades médias também, né? Voltadas um pouco mais para o interior, e a participação com as cidades pequenas. B. Em uma rede urbana, a proporção dos fluxos materiais, imateriais e internacionais não interfere na hierarquia das cidades no âmbito nacional. Falso, claro que interfere, né? Você vai ter aqui, por exemplo, na lógica da rede urbana e da hierarquia urbana, a chamada metrópole internacional, ou seja, aquela metrópole que consegue influenciar o mundo de alguma forma e ser influenciada por ele também. E aí, quando você pensa no Brasil, você vai pensar basicamente a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai ter uma participação onde esse fluxo material e imaterial internacional interfere nessa noção de hierarquia urbana, beleza? C. A rede urbana se apresenta como um sistema hierárquico formado por cidades, através das quais circulam os fluxos de pessoas, serviços, mercadorias e informações. Opa! Muito bom, né? É justamente essa a definição de rede urbana que a gente está procurando. Os fluxos acontecendo, trazendo essa lógica de rede, né? Interligando esses espaços. E é justamente isso, dentro de um sistema hierárquico, né? Porque a gente falou de metrópole internacional, metrópole nacional, metrópole regional, cidade local, a vila. Então, a gente vai tendo esses centros de maior ou menor escala dentro de uma rede urbana. D e E, por que estavam erradas? D. Os centros urbanos de nível mais elevado influenciam os de níveis inferiores. No Brasil, o nível mais elevado na hierarquia urbana é Brasília, seguida por Rio de Janeiro e São Paulo. Na verdade, o nível mais elevado é São Paulo, né? E letra E, a região norte possui uma rede com alto grau de integração, devido especialmente ao grande número de cidades médias da região, que promovem um elevado dinamismo aos fluxos estabelecidos. Falso, né? Na região norte você não tem esse grande número de cidades médias. Para que a gente tenha uma rede urbana com grande número de cidades médias, a gente tem um desenvolvimento econômico constante há bastante tempo. E aí a região norte, de repente, a gente não consegue identificar isso tão recentemente, né? A gente já tem, seria o caso da urbanização europeia, por exemplo, né? 200, 300 anos acontecendo, e essas cidades foram desenvolvendo suas infraestruturas ao status de cidade média. E aí várias delas fazem parte nessa dinâmica de rede urbana. No caso brasileiro, sobretudo região norte, você vai ter cidades grandes, né, concentrando essa oferta de infraestrutura e tudo mais, e cidades menores sendo polarizadas por essa necessidade de infraestrutura e serviços, beleza? Então, na questão 30, a gente vai marcar a alternativa C. E com isso, a gente chega ao fim dessa correção Chacal 2018. Espero que você tenha acompanhado bem as questões de geografia, espero que você tenha acertado todas, e se rolar alguma dúvida, a gente está aqui para te atender, beleza? Um grande abraço e a gente se vê nas próximas correções. Falou, galera. Até mais.